bem-vindos à nossa sexta aula de Física 1. Essa aula, então, continuando ali com o assunto que a gente tratou na última aula, que estava relacionado aí com a parte de trabalho e energia, a gente vai fazer agora uma análise do movimento, tá? Quando eu tenho aí um sistema, né, um corpo, que ele apresenta aí uma extensão muito grande, ou seja, até o momento a gente fazia uma consideração ali que eu estava estudando o movimento de uma única partícula, ou estava aproximando, tá, um objeto a uma única partícula para fazer esse estudo. Tá? Hoje, então, a gente vai entender por que essas aproximações aí eram válidas e como a gente pode aplicar essa relação para falar a respeito disso. Então, hoje na aula, a gente vai falar um pouquinho sobre centro de massa e conservação da quantidade de movimento linear. Bem, a primeira coisa, então, quando a gente começa a fazer o estudo da física, como a gente já vem fazendo anteriormente, a gente fazia uma aproximação de um objeto, como se fosse uma partícula, ou seja, algo muito pequenininho, e todo o movimento, então, estava concentrado em um ponto ali muito pequeno. Isso era por questão de facilitar a nossa análise. E ele acaba sendo uma aproximação aí muito eficiente nesse caso, tá? Hoje, então, a gente vai ver que para fazer essa aproximação, a gente utiliza, na verdade, de um recurso que a gente chama de centro de massa. Tá? Então, nessa situação, a gente vai ter que qualquer corpo, né, seja o tamanho que ele for ali, ele pode ser descrito, então, como um conjunto de partículas, aonde o estudo desse conjunto de partículas ele é descrito em termos de um ponto específico que a gente chama de centro de massa. Então, todo o movimento vai ser baseado nesse ponto que a gente chama de centro de massa. Tá? Então, a gente faz uma observação aí que esse tipo de movimento agora ele passa a ser um movimento relativo em relação a esse ponto, né? E esse ponto que a gente chama de centro de massa, ele vai ser o ponto do corpo onde ele consegue concentrar toda a massa do meu sistema naquela única região. A gente vai ver mais para frente que tem outras implicações ainda para a gente a respeito desse centro de massa. Então, o que seria basicamente o centro de massa? O centro de massa, então, ele pode ser interpretado de uma maneira bem simples se eu adotar ali um sistema que eu tenha somente duas partículas, tá? Para a gente entender o raciocínio disso. Então aqui eu tenho destacado um sistema com duas partículas, M1 e M2. Essas partículas aqui inicialmente estou supondo que elas têm massas iguais, tá? E esse conjunto de partículas M1 e M2 aqui, elas estão separadas aqui por uma dada distância, tá? A gente vê aqui que a M1 ela está no ponto x1 e M2 está no ponto x2. De tal maneira, então, que esse sistema aqui, a hora que eu vou fazer um estudo desse movimento, essas duas partículas elas se movimentam em conjunto. E ao invés de eu fazer um estudo de cada uma delas separada, eu faço o estudo de um ponto em comum entre essas duas partículas aqui, que eu chamo de centro de massa. Esse centro de massa, por exemplo, está marcado aqui para mim através desse ponto preto aqui. Então, CM aqui, ele vai indicar para mim que é o centro de massa. E esse centro de massa ele está localizado aqui em uma posição X, tá? Que eu vou chamar aqui de X de centro de massa. Então, todo o estudo que eu fizer relativo a esse sistema M1 e M2, eu vou considerar, então, somente esse ponto aqui. Eu acabo, então, ignorando o movimento das demais partículas, ou, de certa forma, ignorando o movimento dessas partículas para considerar como se fosse uma partícula única que teria o equivalente à massa dessas duas outras partículas aqui. Matematicamente, eu posso encontrar esse ponto aqui, que é o que eu chamo de centro de massa, da seguinte maneira. M, que vai ser a massa total do meu sistema, ou seja, M1 mais M2, eu estou chamando aqui de M, que multiplica, então, essa posição do centro de massa. Então, esse centro de massa aqui fica entre essas duas partículas aqui.
ela vai ser igual, então, ao produto da massa M1 vezes a posição da massa M1, ou seja, M1 vezes X1, mais a massa M2 vezes a posição da massa M2. Então, M2, X2. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma análise em uma dimensão, tá? Mas a gente pode extrapolar esse centro de massa aqui para um objeto em um plano, né? Uma forma plana, ou um objeto tridimensional também. Tá? Então a única coisa que vai mudar é que eu passo a ter outras variáveis envolvendo ali, né, outros eixos para descrever o posicionamento para esse centro de massa. Então nesse exemplo aqui eu estou considerando um sistema somente unidimensional. Então essa relação matemática aqui, então eu posso isolar esse centro de massa aqui, tá? Passar a soma das massas para o lado de cá. Eu vou saber então em que ponto se encontra esse centro de massa. Isso daí então eu vou fazer análise somente com relação a esse ponto aqui, nessa localização, se eu quiser estudar o movimento desse corpo. Isso então acaba facilitando ali, se eu tiver um corpo aí muito extenso, ou seja, composto por várias partículas, que na realidade a maioria dos corpos que a gente estuda, eles são compostos de várias partículas, tá? Por isso, então, a gente utiliza essa relação. Bem, para exemplificar, então, agora, eu vou considerar que a minha partícula M1, ela vai estar na origem, tá? Eu estou escolhendo M1 como está na origem para facilitar aqui a minha vida. Então, x1 aqui vai ser igual a 0 metros, por exemplo. E eu vou ter então aqui x2, onde está a partícula 2, a uma distância d separada dela. Se eu quiser encontrar então esse centro de massa aqui nesse sistema, eu vou fazer o seguinte, a partir daquela relação anterior que a gente mostrou, tá? Ou seja, M1, a soma de todas as massas, vai ser M1x1 mais M2x2, sendo que M1 ele vai estar na posição 0, então M1 vezes x igual a 0, mais M2 vezes x igual a d. Como esse primeiro termo aqui, então, ele acaba sendo 0, eu isolando aqui, então, a minha posição do centro de massa, ou seja, x do centro de massa, eu vou ter, então, que M2 sobre a soma de todas as massas vezes d vai dar para mim o centro de massa. Ou, abrindo aqui essa soma, né, eu tenho, então, que M2 dividido por M1 mais M2 multiplicado pela posição do corpo M2, que nesse caso aqui é D. Então essa daqui é a forma que eu tenho para calcular esse centro de massa. Tá? Nesse caso aqui em particular, a gente pode observar aqui que o centro de massa, já que as massas são aproximadamente as mesmas, na verdade, né, que a gente adotou aqui, a gente vai ter que o centro de massa ele vai estar numa posição bem ao centro aqui entre essas duas distâncias aqui. Tá? Então, se eu fosse fazer essa relação aqui, eu ia ver aqui que o centro de massa ia estar em d sobre 2, se eu tivesse os valores numéricos ali para calcular ele dessa forma. Tá? Bem, mas nem sempre a distribuição de massa ao longo de um corpo é uniforme. Eu posso ter situações aí onde uma determinada região do meu objeto ele tem mais massa e a outra parte desse objeto ele tem menos massa. Isso daqui é bem comum, tá? Então, nesse caso, o que eu devo fazer? Então, vamos supor aqui que eu tenho que M1, tá? Ele tem uma massa aqui muito maior do que M2, tá? Eles estão separados aqui por uma distância d. Eu posso, de novo, adotar aqui como x1 ele estando na origem, tá? x2 vai estar uma distância d. Só que nesse caso, como a minha massa M1 é muito maior do que a massa M2, a tendência é que o seu centro de massa saia do centro aqui, né, do meio da distância que separa os dois corpos, ele se desloque mais para o corpo que tem uma massa maior. Nesse caso, então, o centro de massa aqui nosso
ele se desloca para M1. Tá? De tal maneira, então, que eu consiga ter um equilíbrio aqui desse sistema. Tá? Então, desta forma, a gente vai ver que o seu centro de massa ele vai depender, então, de como está sendo distribuído a massa sobre esse objeto. Se ele tiver uma distribuição uniforme, tá? Você vai ver, então, que o centro de massa vai ficar mais ou menos no centro do seu corpo. Tá? Se a distribuição for irregular, nesse caso, então, você precisa fazer uma análise para saber aonde que vai estar posicionado esse centro de massa. De todas as maneiras, a gente pode interpretar esse centro de massa aqui, calcular ele, considerando então como sendo a soma, né, de cada massa, produto com a sua posição, de cada partícula que compõe o meu corpo. Tá? Assim, então, eu posso fazer uma análise, primeiramente aqui unidimensional, como a gente já havia descrevendo anteriormente, e pode estender esse raciocínio para um caso tridimensional. Então, vamos lá. Para o caso em uma dimensão, ou seja, minhas partículas elas estão contidas somente ali ao longo de um eixo X, eu vou ter então que o produto da massa, a da massa total do meu objeto, né, vezes o seu centro de massa, ele vai ser igual então a partícula 1 vezes a posição que a partícula 1 se encontra, partícula 2, a posição da partícula 2, partícula 3 e assim por diante, até a partícula N. Tá? Então, a massa N vezes a posição N dessa partícula N. De tal maneira, então, que ao invés de escrever dessa forma, a gente pode então generalizar ele escrevendo uma somatória. Então, eu vou ter aqui uma somatória de uma partícula I, xi, né, produto com xi, de I igual a 1 até N, ou seja, desde a primeira partícula até a enésima partícula que compõe aquele nosso objeto. Se isso daqui é válido, então, para o nosso eixo X, se a minha partícula, então, ela estiver ocupando ali um espaço tridimensional, basta, então, estender esse mesmo raciocínio aqui, tá? Escrevendo ele, então, para cada eixo. Nesse caso aqui, então, eu teria M de novo, que é a massa total de todas as partículas, tá? Ou a massa do corpo que eu teria se eu fosse medir, por exemplo, numa balança. Então, vai ser M vezes o centro de massa ao longo de Y, vai ser igual à somatória de MI vezes YI de I até N. E a mesma coisa eu vou fazer para a situação ao longo do eixo Z. Então, a massa total vezes, né, o ponto Z do centro de massa do meu corpo, vai ser então a somatória de MI/ZI de igual a 1 até a enésima partícula aí desse sistema. Então veja que agora eu tenho então 3 pontos, tá? 3 localizações ali que vai definir para mim o ponto do meu centro de massa. Então, baseado ali no meu sistema de referência cartesiano, né? Nesse caso tridimensional, x, y, z, eu consigo definir aí aonde que vai estar localizado esse ponto final que eu chamo de centro de massa. Vetorialmente, então, eu posso escrever que a massa total do meu corpo vezes R do centro de massa, ou seja, o vetor do centro de massa, né, o ponto onde se localiza ali tridimensionalmente, vai ser igual então à somatória de MI, RI, ou seja, o vetor associado de cada um dessas partículas, da primeira até a enésima partícula. Essa equação número 1, então, aqui é a equação que eu tenho de forma mais geral possível para descrever o centro de massa de uma partícula. Tá? Então, da mesma maneira que a gente já estava acostumado, por exemplo, lá no estudo de cinemática, que a gente separava o movimento ali ao longo do eixo X, o eixo Y, ou no caso ali também da dinâmica, que a gente separava as forças ali para estudar em X e em Y, e depois no final a gente fazia
novamente o resultado final descrito vetorialmente, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso separar cada centro de massa ao longo de cada eixo e depois então calcular o vetor resultante ali do centro de massa, né? A localização tridimensional desse meu centro de massa. Mas isso daí é uma situação que a gente descreveu ali para o caso que eu tenho ali uma quantidade até finita de partículas, uma quantidade contável de partículas ali, sei lá, tenho 100, 200 partículas ali, eu posso calcular da maneira como a gente descreveu ali na equação número 1. Mas se eu tiver um corpo ali contínuo, eu interpreto esse corpo contínuo, um corpo então que ele tenha partículas muito pequenas, próximas uma da outra e em grande quantidade, tá? De tal maneira então que seja praticamente impossível eu contar a quantidade de partículas que compõem esse corpo, tá? Na realidade, isso daí acontece, tá? Então, qualquer objeto que a gente for pegar ali, por menor que seja, como ele é composto aí de vários átomos, tá? Esses átomos, então, eu posso interpretar como se fosse uma partícula ali. Como eu tenho trilhões de átomos para construir um objeto pequeno que seja ali, tá? Na grande maioria das situações, a gente já faz uma aproximação aí de como sendo um corpo contínuo. Dessa forma, então, eu vou substituir a somatória que a gente trabalhava ali na equação número 1 por uma integral. Ou seja, eu vou somar todas essas partículas ali infinitamente, tá? Ou seja, eu integro, então, ao longo de todo o volume ali do meu objeto. Dessa forma, então, eu vou ter ali que m vezes r do centro de massa vai ser igual a integral do meu vetor R de um elemento de massa dm. Tá? Então, localizado aqui um objeto tridimensional, o meu centro de massa, por exemplo, poderia estar localizado nesse ponto. Eu vou pegar uma amostra dele aqui, dm, e integrar, né, cada pedacinho desse daqui, né, fazer essa somatória aqui, para chegar aqui na relação do meu centro de massa. Tá? Essa equação número 2, então, aqui, ela permite a gente calcular ali o centro de massa para qualquer que seja o corpo, seja um corpo contínuo ao longo do espaço. Bem, além de eu poder fazer uma análise do meu movimento, considerando ali o meu centro de massa, ou seja, eu aproximo um corpo que seja grande, por exemplo, eu pego um caminhão, ao invés de eu ficar estudando cada pedacinho do meu caminhão ali, o movimento desses pedacinhos, eu considero o meu caminhão como uma única partícula e eu faço o estudo, então, a partir de um ponto específico daquele caminhão, que a gente tem chamado ali de centro de massa, para fazer o estudo do movimento dele. Tá? E é isso que a gente já vinha fazendo de forma indireta ali nas aulas anteriores. O que a gente tem que levar em mente agora é que o centro de massa ele tem uma implicação mais importante para a gente, porque o centro de massa, além de ser o ponto que eu faço o estudo do meu movimento, tá? Ou seja, a região onde vai estar concentrado ali todas as forças externas que vão atuar no meu corpo, eu posso ainda utilizar essa relação para descrever uma outra situação para a gente, que é a situação de equilíbrio daquele corpo. Tá? Então, o centro de massa também vai ser, na grande maioria das situações, o ponto aonde eu vou ter equilíbrio daquele corpo. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma caneta, tá? A gente já pode ver que essa caneta aqui ela tem uma distribuição que não é uniforme de massa. Tá? Eu tenho até o clipe aqui da caneta para prender na camisa aqui, ou seja, eu tenho uma região aqui que ele tem mais massa do que a outra, tá? De tal maneira, então, que o centro de massa desse corpo ele vai ser o ponto onde eu tenho o equilíbrio aqui
dessa caneta. Então, eu vou deslocando em cima do meu dedo até achar uma posição que essa caneta ela fique paradinha ali. Esse ponto de equilíbrio, então, muitas das vezes ele coincide ali com o nosso centro de massa. Tá? Mas, na verdade, esse ponto de equilíbrio que a gente tem ali é o ponto onde vai estar atuando a força-peso nesse corpo. Nesse caso, eu tenho um nome específico para isso que a gente chama de centro de gravidade, que a gente chama aqui de CG. O centro de gravidade, então, vai ser o ponto onde a força, peso atua nesse corpo. Tá? Na grande maioria das situações, eu vou ter que o centro de massa coincide com o meu centro de gravidade. Então, se eu tiver um corpo pequeno, por exemplo, como uma caneta aqui, eu vou ter que o meu centro de gravidade aqui da caneta, ele coincide com o meu centro de massa. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, onde que eu estou segurando, apoiando aqui a caneta no meu corpo, é onde está atuando toda a força-peso, e é onde, se eu tivesse com essa caneta aqui em movimento, né, é onde eu estou aplicando toda a força que vai resultar nesse movimento da caneta. Por isso, então, nessas duas situações aqui, eles são coincidentes. E quando que uma coisa não vai ser coincidente com a outra? Bem, se eu tiver um corpo muito grande, quando eu estou falando com muito grande, eu estou falando alguma coisa ali maior de que 100 metros, 200 metros de comprimento, por exemplo, uma ponte, tá? Nesse caso, a gente vai observar que, devido a essa interação, esse tamanho muito grande, a força gravitacional atuando ao longo desse corpo ali, ele pode apresentar uma pequena diferença ao longo dessa extensão. Mesmo o corpo tendo uma distribuição de massa uniforme, tá, a gente vai observar que o centro de gravidade ele não vai coincidir com o centro de massa. Tá? Ele vai ter uma ligeira diferença, mas isso daí acontece. E isso daqui é importante, principalmente para o pessoal ali que trabalha na área de engenharia civil, que vai construir, por exemplo, uma ponte, tá? Ou que vai construir um prédio muito alto. Né? Imagina um prédio ali de 100 andares. Isso daí influencia bastante, tá? Na região de equilíbrio, no centro de massa do seu corpo. Então eu preciso saber essas diferenças aí para poder então diagnosticar aonde que vai ser o ponto, onde vai estar aplicado maior força sobre aquele corpo ali, tá? Ou seja, a força que vai atuar no seu centro de massa, que possa causar algum dano àquele prédio ou àquela ponte, tá? Então, essa ligeira diferença aqui, ela ela é significativa quando a gente trabalha aí com corpos muito grandes ou com corpos aí que eles estão muito distantes, né? Uma parte desse corpo muito distante, por exemplo, da superfície, que é o caso do prédio, né? Ele tem sua base ali no chão, o ponto mais alto dele ali está bem distante da superfície terrestre, e isso daí então acaba tendo ali, devido à diferença de altura, uma pequena diferença da força da gravidade. Isso faz então com que o centro de gravidade altere nesse prédio. Tá? Mas na grande maioria das situações, principalmente desse curso, a gente não precisa se preocupar com essa diferença. É mais mesmo para a gente ilustrar ali esse ponto, né? Que é essa alteração que eu tenho ali dessas duas situações, do centro de massa e de centro de gravidade. Bem, existe uma maneira também de eu determinar o centro de massa de uma forma empírica. Tá? Então eu posso calcular ela, como a gente mostrou lá para aquelas relações, que são relações matemáticas bem simples, tá? Mas eu posso também determinar ela empiricamente. Então vamos supor que eu pego aqui um triângulo como esse daqui. Então imagina você pega ali um pedaço de cartolina, né, um papelão, né, e corta nessas dimensões aqui formando um triângulo. Por exemplo, do ponto AB ele tem 15 centímetros, de BC 20 centímetros e de AC ele tem 25 centímetros. Tá?
Então essas são as relações que eu tenho aqui para formar esse triângulo. Vamos supor então que eu quisesse calcular o centro de massa dele, tá? A gente teria uma certa dificuldade, primeiro, em saber aqui se essa distribuição aqui é uniforme, né? No papelão, tá? Pode ser então que eu tivesse aqui, sei lá, aqui na ponta C aqui, eu tivesse mais massa do que em A ou em B, tá? Isso daí então deslocaria ali. Como o corpo aqui é contínuo, calcular isso daí muitas vezes não é muito fácil. Então a gente pode recorrer a esse recurso empírico, né, experimental, para determinar isso. Como que eu faço? Então eu vou fazer aqui o meu triângulo, tá? Eu vou pegar uma ponta dele, por exemplo, na ponta A, vou segurar aqui com o meu dedo, né, nessa ponta A, e obviamente, devido à concentração de massa na outra extremidade, a gente vai observar então aqui que esse triângulo aqui ele vai ficar numa determinada posição. Tá? Eu vou pegar então do meu ponto A, eu vou traçar uma linha vertical, desenhando uma linha vertical aqui ao longo desse triângulo, que vai ser a minha posição número 1, a primeira linha. Eu vou pegar uma outra extremidade, um segundo ponto, por exemplo, eu vou pegar aqui o vértice B, seguro de novo com a minha mão aqui, e depois, devido a essa distribuição de massa do meu triângulo, ele vai ficar em uma determinada posição aqui agora diferente. E eu vou traçar uma outra linha perpendicular aqui ao ponto B. E vou fazer a mesma coisa aqui em C. Seguro ele pelo ponto C, tá? Traço uma linha perpendicular aqui passando por C. E aí então eu tenho um conjunto de 3 linhas cortando esse nosso objeto, esse nosso triângulo. A intersecção então dessas 3 linhas que está cortando aqui meu triângulo vai dar para a gente o ponto que é o centro de massa desse objeto. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui onde vai estar cruzando essas 3 linhas, se eu pegar esse meu triângulo e tentar segurar ele com a ponta do meu dedo, tá? Eu vou ver então que aquela região ali vai ser a posição de equilíbrio dele. Tá? É onde eu consigo segurar ele ali, ele não vai pender para nenhum dos lados, eu vou conseguir manter esse triângulo ali horizontalmente em relação ao solo. Tá? Nesse caso em particular aqui, a gente pode observar que o centro de massa ele vai estar dentro do meu objeto. Mas a gente pode ter situações aí que o centro de massa ele não está contido dentro do objeto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora, de novo, um pedaço de papelão, cortando nessas medidas, conforme eu estou marcando aqui para vocês, tá? A gente vê aqui que esse papelão é em formato de L. Tá? E se eu segurar ele no ponto A aqui agora, a gente vai ver então que eu vou traçar uma linha nessa região aqui. Seguro no ponto B, eu tenho uma outra posição da linha. E no ponto C, de novo, ele forma um outro ponto. De tal maneira, então, que a hora que eu faço o cruzamento dessas 3 linhas, a gente vê que o nosso centro de massa, tá, que é onde as linhas estão se cruzando, ela está fora do meu objeto. Tá? De tal maneira, então, que eu vou fazer o estudo do movimento, por exemplo, desse L aqui, né? Mas eu vou considerar um ponto que não contém nenhuma massa desse objeto. Tá? E isso daqui é bem comum de acontecer, que é, então, o centro de massa fora do meu corpo. Numa situação como essa aqui, se eu tiver um objeto como esse, ele não tem nenhum ponto que eu consiga manter ele em equilíbrio, né? Já que o ponto de apoio ali, que é o centro de massa dele, tá fora do objeto, então eu não consigo ter um objeto como esse em equilíbrio. Tá? Então aqui são as formas que eu tenho para determinar empiricamente também o centro de massa. Eu posso ter ele localizado dentro do objeto, contido dentro do objeto, ou ele pode ser contido fora do objeto. Tá? Isso daqui é bem comum de acontecer. Bem, o centro de massa ele é válido então para todos os corpos, tá? Inclusive para os corpos humanos.
tá? Então, o centro de gravidade ou o centro de massa, né, que como a gente disse ali, é a mesma coisa, tá? Quando eu estou falando de corpos humanos, a gente vai ter que esse centro de gravidade ele é diferente entre o homem e a mulher. E o centro de gravidade é um ponto bastante importante para a gente, que é o ponto justamente que permite a gente manter o equilíbrio ali, né? A gente controla esse ponto ali a hora que a gente está caminhando ou exercendo algum outro tipo de atividade, né? Que mantém a gente em equilíbrio. Essa diferença, então, do ponto, ou seja, aonde se localiza esse centro de gravidade, tá? Ele é ligeiramente diferente entre o homem e a mulher. Na grande maioria das situações aqui no corpo humano, o centro de gravidade, então, ele pode ser localizado próximo ali do umbigo, tá? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, vai depender da distribuição de massa da pessoa, se ela está um pouquinho mais gordinha, se ela está um pouquinho, se ela está muito magra, tá? Então eu consigo deslocar isso daqui, mas ela vai estar mais ou menos próxima dessas regiões. No caso da mulher, geralmente o centro de massa dela é um pouquinho mais abaixo do que o centro de gravidade do homem, tá? Isso daí está associado com distribuição de ossos, principalmente a relação do quadril, que faz então com que ele fique um centro de gravidade mais baixo, além da estatura e massa da mulher, concentração muscular, esse tipo de coisa altera significativamente o centro de gravidade, tá? Bem, uma outra coisa que é importante, principalmente para nós seres humanos, né, é que o centro de gravidade ele é dinâmico na gente. Então, dependendo do tipo de movimento, esse centro de gravidade aqui ele vai alterar. Tá? Então, se você está sentado, o seu centro de gravidade vai ser em uma determinada posição. Se você está em pé, é outra. Se você estica seu braço, estica sua perna, se agacha, toda vez que você está fazendo o movimento continuamente, você vai ter então seu centro de gravidade ali, ele está mudando. Na grande maioria das vezes, essa alteração do seu centro de gravidade é justamente para você manter o equilíbrio do seu corpo, para que você não caia, tá? E você consiga exercer ali as suas atividades. Tá? Então isso daí é bastante importante ali para nós humanos com relação a essa alteração do centro de gravidade. Isso é interessante que a gente pode demonstrar através de algumas brincadeiras ali de como que muda esse centro de gravidade. Vocês vão ver então que quando você não consegue fazer essa alteração, tá? O resultado quase sempre aí leva você a um desequilíbrio, levando inclusive aí a cair. A primeira situação que eu posso destacar aí para vocês com relação à mudança do centro de gravidade seria essa situação. Imagine que você está em pé, aonde você está longe aí de qualquer tipo de parede, e você então fique na ponta dos pés. À medida que você fica na ponta dos seus pés, o seu corpo, tá? Principalmente a sua cabeça aqui, ela se desloca um pouquinho para frente. E para você conseguir manter essa posição, obviamente você vai ter que deslocar o seu centro de massa um pouquinho mais para trás aqui do seu quadril, tá? De tal maneira então que você mantém novamente o equilíbrio, tá? No entanto, se você tentar fazer agora esse mesmo movimento aqui encostado numa parede, então imagina agora a seguinte situação. Você vai pegar a ponta dos seus pés, vai encostar ali na parede e vai encostar também a sua cabeça ali na parede. Nessa situação agora você vai tentar ficar nas pontas do pé. Você vai observar que você não vai conseguir fazer isso, você não consegue ficar nas pontas do pé nessa situação que você está aqui, porque simplesmente você não vai conseguir deslocar sua cabeça para frente. Tá? Então você não consegue, dessa maneira, deslocar o seu centro de massa. Então esse tipo de movimento aqui acaba sendo impossível para você. Tá? Então você pode tentar fazer essa experiência em casa para ver se você vai conseguir ou não, ou se você vai desafiar ou não essa condição física ali que eu estou propondo para você. A seguinte situação que a gente pode fazer também é a seguinte: imagina você está em pé, novamente você não está próximo de nenhuma parede, e daí então você levanta uma das pernas. Tá? Ao levantar uma das pernas, você vai ver que seu corpo aqui ele se desloca, tá? Ficando
o seu tronco aqui na diagonal, tá? E você consegue ficar em pé, sem problema nenhum. Isso também só é possível porque você também faz o seu deslocamento do seu centro de gravidade, tá? Então ele sai aqui do umbigo e ele passa então a ficar um pouquinho mais acima nessa situação aqui, para você manter esse equilíbrio aqui, tá? Então é uma situação que você consegue fazer facilmente. No entanto, se você encostar aqui a lateral do seu pé e o seu ombro em uma parede, tá? E daí tentar levantar a perna, como você fez da outra vez, você vai ver que ao fazer isso daqui, como você não consegue deslocar o seu centro de gravidade, ou seja, o seu tronco não consegue se inclinar, a tendência é que você penda aqui para o lado que você levantou a perna, tá? Então acaba sendo impossível aqui você também levantar a perna se você estiver encostado aqui com a lateral do pé na parede e com o seu ombro também na parede aqui, tá? A terceira situação que eu posso destacar aqui também para vocês dessa variação do centro de gravidade é quando você agacha, tá? Então você está em pé, de novo, longe de qualquer parede ali que possa restringir seu movimento, daí você simplesmente aí se inclina, né, alcançando ali o seu dedão, né, os seus dedos, né, nos dedos do pé, tá? Esse tipo de movimento aqui você consegue fazer sem nenhum tipo de dificuldade. Novamente, você vai ter o seu centro de massa deslocado, como a gente pode ver aqui, o quadril novamente é jogado aqui para trás para conseguir manter esse ponto de equilíbrio, tá? Então esse tipo de movimento aqui ele só é possível graças ao deslocamento do seu centro de massa ali. No entanto, se você não conseguir fazer esse deslocamento, ou seja, você encosta as costas ali numa parede, os calcanhares também ficam ali próximos da parede, e de novo você vai tentar encostar as suas mãos ali no seu pé. E você vai ver que ao tentar fazer esse tipo de movimento, você vai ser automaticamente injetado ali para frente, tá? De tal maneira que você não consegue de novo encostar as mãos no pé, tá? Sem que você caia, tá? Então, isso daqui de novo é uma impossibilidade justamente por conta de você não conseguir deslocar o seu quadril, ou seja, movimentar o seu centro de massa para trás para conseguir um equilíbrio. A quarta experiência que eu posso propor aqui para vocês, tá? É uma experiência bastante interessante porque é um tipo de situação ali que ele é relacionado então com o centro de massa, a diferença do centro de massa, né, entre o homem e a mulher. Ele vai ser um experimento onde que só vai ser possível para a grande maioria das mulheres, mas não vai ser possível ali para os homens, tá? Então, desde que as mulheres aí elas estejam com shape em forma, né? Isso daqui não vai ser muito difícil para ela. Então imagine o seguinte, você vai colocar uma caixa de fósforo na sua frente e vai ficar nessa posição aqui com os cotovelos, né? E a ponta dos dedos encostado aqui na caixa de fósforo, ficando em joelho. E depois você vai fazer o seguinte, você vai colocar suas mãos para trás, tá? Ali no quadril, e daí você vai tentar derrubar essa caixa de fósforo com o nariz sem cair. Devido então à distribuição ali do seu centro de gravidade, no caso das mulheres, as mulheres elas vão conseguir fazer isso daqui sem nenhuma dificuldade, mas os homens, tá, não vão conseguir fazer esse tipo de movimento. Tá? Toda vez que for tentar derrubar aqui a caixa de fósforo com o nariz, vocês vão meter a cara ali no chão. Tá? Então tentem aí, né, para ver se isso daqui que eu estou propondo é verdade ou não. Bem, tudo isso então a gente estava propondo, né, essa relação ali do estudo do movimento, considerando o centro de massa, tá? Mas muitas vezes a gente faz um estudo, como a gente viu na aula anterior, do movimento, considerando a energia. Então, um fator importante para a gente no estudo de física é justamente entender então a energia potencial
no nosso sistema, nesse caso, energia potencial gravitacional, que a gente está falando ali da parte de mecânica, tá? Onde essa energia potencial, então, ela vai ser aplicada também em relação ao movimento do centro de massa. Então, a energia potencial gravitacional de um sistema aqui, que é composto de várias partículas, tá? Eu vou ter que o campo gravitacional ele vai ser uniforme e ele vai coincidir com a energia que esse sistema teria se a massa fosse concentrada no centro de massa. Tá? Então, embora eu tenha várias partículas, cada partícula então ela vai ter uma energia potencial gravitacional, que vai depender então da altura que essa partícula se encontra do objeto até o solo, né? Mas eu posso fazer um estudo considerando então como se eu tivesse a energia ao longo do centro de massa. Para isso daí ser válido, a gente vai tentar demonstrar então matematicamente que isso daí é possível. Tá? Então a energia potencial gravitacional desse sistema, então, ela pode ser expressa da seguinte maneira, que seria a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que a gente já conhece. Como eu tenho várias partículas, eu vou ter então que a energia potencial gravitacional vai ser a somatória de todas as massas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de cada uma dessas massas em relação ao solo ali, né? Para a gente fazer então a somatória de todas as partículas, desde a partícula I até a enésima, tá? De tal maneira então que como a aceleração da gravidade aqui é a mesma para todos, tá? Eu posso tirar ela fora da minha somatória, né? Colocar ela em evidência, e eu vou ter então que a minha energia potencial vai ser G, que multiplica a somatória da massa vezes a altura que essa partícula se encontra em relação ao solo, tá? Desde a primeira partícula até a enésima, tá? Quando eu analiso essa somatória aqui, tá? Eu vejo que, por definição, né, o centro de massa, a altura desse centro de massa, ele pode ser expresso da seguinte maneira: a soma de todas as massas que compõem o corpo, vezes a altura do seu centro de massa, ela vai ser igual, então, a essa somatória que a gente teve ali da energia potencial. De tal maneira, então, que eu posso escrever a energia potencial da seguinte forma: a energia potencial vai ser a soma de todas as massas, de todas as partículas que compõem o meu objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura do meu centro de massa. Isso, então, a gente tem que a equação número 3 define para a gente ali que a energia potencial gravitacional para um sistema de n partículas pode ser escrito aqui através da equação número 3. Tá? Ou seja, eu vou ter uma única equação, eu estudo, então, o meu movimento considerando um corpo único, ao invés de um conjunto aí de partículas separadas. Tá? Isso, na verdade, aqui é bastante útil, porque qualquer tipo de movimento que eu for estudar agora, eu posso fazer o estudo considerando somente o meu centro de massa e ignorar, então, qualquer outra distribuição, tá? Ou qualquer outra forma desse objeto se movimentando. Um exemplo que a gente pode dar, que é um exemplo de um objeto complexo, ou seja, da forma de distribuição de massas, né? Se movimentando, é o caso, por exemplo, de um martelo. Imagine então você lançar um martelo, tá? No movimento de um projétil, no lançamento de um projétil. Então, nesse caso, a gente vai observar então que a hora que eu lanço esse martelo aqui, tá? Eu vou ter esse martelo, então, à medida que ele está se movimentando, ele vai estar girando também ao longo do espaço. Tá? Se eu fosse estudar cada uma dessas partículas aqui individualmente, tá? Que compõem o meu martelo, a gente ia ter uma dificuldade muito grande, porque em cada posição aqui a gente vê que a partícula está numa orientação distinta, tá? E isso daí ia dar bastante trabalho para a gente. Para simplificar a nossa vida, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o centro de massa do meu martelo, e a gente vai observar que o centro de massa do meu martelo ele vai descrever a trajetória parabólica que seria de um lançamento de projétil. Então, o centro de massa do meu martelo aqui, ele nunca muda, e a gente vai ver que o ponto do centro de massa dele, ele está sempre sobre a linha que descreve aqui a trajetória parabólica de um lançamento de um projétil. Tá? Então, em cada instante, o martelo ele vai estar
uma determinada posição, uma determinada orientação, mas o seu centro de massa ele vai estar sempre concentrado aqui ao longo da trajetória que é interesse do nosso estudo. Né? Por isso, então, que a gente pode fazer uma aproximação de um objeto aí extenso, com uma forma geométrica complexa, tá? Para um único ponto. Tá? E esse único ponto seria justamente ali o centro de massa, que facilita o estudo desse tipo de movimento. Eu não preciso mais me preocupar com mais nada. Tá? Basta eu encontrar esse centro de massa aqui, encontrar a massa total do meu corpo, eu posso aplicar isso daí utilizando todas as relações que a gente já aprendeu anteriormente. Tá? Bem, nesse caso, então, como a gente está tratando aí desse estudo, desse movimento agora, então toda vez que eu tenho um movimento, eu vou ter então uma velocidade associada a esse corpo, e como eu estou aproximando esse corpo extenso aí em um único ponto, que é o centro de massa, que contém todas as forças que estão sendo aplicadas nesse objeto, eu vou então utilizar o estudo da velocidade dentro desse centro de massa. Tá? De tal maneira então que eu vou pegar então a nossa equação número 1 lá e vou derivar ela em função do tempo. Ou seja, eu vou pegar a minha equação do centro de massa, que era a massa vezes o vetor centro de massa, RCM. Tá? Eu vou derivar o meu vetor RCM, dr dt. Tá? Como esse meu vetor aqui ele é composto de várias componentes, né? Então, na verdade, seriam várias partículas, M1 R1 dt mais M2 R2 dt, até a enésima massa, tá? De tal forma, então, que eu posso escrever isso daqui de como se fosse uma somatória, tá? De M derivada de RI dt em função aqui da variação de I. Bem, desse lado esquerdo aqui da minha expressão eu vou ter m dr dt, que vai ser a velocidade, então a massa vezes a velocidade no centro de massa, uma vez que eu estou levando em consideração aqui o centro de massa como movimento, vai ser igual então a somatória de mi dri dt. Tá? De tal maneira então que dr dt também vai ser a velocidade que eu vou ter em cada situação, né, em cada partícula mi aqui, e eu posso então determinar a velocidade do meu centro de massa. Então a gente vê que a velocidade do centro de massa pode ser escrito também como sendo a somatória, tá, da massa vezes a velocidade de cada uma dessas partículas. Tá? Então a equação número 4 aqui já descreve a primeira relação com o movimento, levando em consideração ali o centro de massa. Bem, o corpo pode ter um movimento uniforme, mas o corpo também pode ser uniformemente acelerado. Nesse caso, então, eu também posso levar em consideração a aceleração que está atuando ali no meu centro de massa, de tal maneira, então, para calcular essa aceleração agora, eu vou fazer a derivada da nossa equação 4, que era a relação que eu tinha ali da velocidade do centro de massa, para encontrar minha aceleração. Então, eu vou ter aqui m, né, a soma de todas as massas de todas as partículas, derivada do centro da velocidade do centro de massa com relação ao tempo. De novo, eu vou ter várias velocidades, tá? Então m1 dv1 dt mais m2 dv2 dt e assim por diante, de tal maneira que eu posso escrever como sendo a somatória das massa mi dvi dt. Nesse caso, então, o lado esquerdo aqui da minha equação, dv dt vai dar então a aceleração do centro de massa, portanto, m vezes a aceleração do centro de massa vai ser igual a somatória, então, de cada massa, de cada partícula que compõe o meu corpo, vezes a velocidade, ou a derivada da velocidade, ou seja, a aceleração de cada uma dessas partículas. Tá? Então, a equação número 5, ela dá para a gente, então, a aceleração que eu tenho para um corpo ali composto de várias partículas, ou aceleração contida no centro de massa. Tá bom? Bem,
Se o corpo tem uma aceleração, implica então para que ele tenha aquela aceleração, uma força está sendo aplicada sobre ele, de tal maneira então que vai estar atuando ali a segunda lei de Newton sobre esse corpo. Então eu posso escrever então essa segunda lei de Newton através da força resultante, tá? Que vai ser a somatória de todas as forças que vão estar atuando ali até a enésima partícula que compõe o meu corpo. Então a somatória das forças, ou seja, massa vezes aceleração no centro de massa, vai ser igual então à somatória de todas as forças que estão atuando ali em cada partícula individualmente. De tal maneira, então, que eu vou ter que essa relação que eu tenho aqui, ela pode se transformar na força resultante que está sendo aplicada no corpo. Essa força resultante, então, é a força que vai estar atuando no meu centro de massa, e ela pode ser calculada, então, como sendo a massa total do corpo vezes a aceleração no centro de massa. Tá? A equação número 3, então, é uma relação ali relacionada à parte da dinâmica que descreve, então, a força que vai estar atuando em um corpo extenso. Dessa forma, então, eu posso dizer que o centro de massa de um sistema se movimenta com uma partícula de massa emão, que na verdade vai ser a somatória de todas as partículas individuais que compõem aquele corpo, tá? Que vai estar sob a influência de uma força externa resultante que atua em todo o meu sistema. Tá? Então, ao invés de eu ficar estudando partícula por partícula que compõe, por exemplo, o meu objeto ali grande, tá? Eu considero ele como um único ponto ali no meu centro de massa e uma única força atuando naquele centro de massa que vai ser a força resultante distribuída ali sobre todo o meu corpo. Tá? Isso daí, então, facilita bastante a nossa análise e já é algo que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Aqui agora é simplesmente uma formalização por que a gente fazia essa aproximação. Tá? Bem, se a gente tem então uma força atuando nesse corpo, a gente pode relacionar então essa força ali, como a gente já falou anteriormente, com a segunda lei de Newton, o que implica então que, pela definição lá de Newton, tá? A gente tinha lá que a força então ela estava relacionada com a quantidade de movimento do corpo. Então, a gente precisa entender agora como que atua essa quantidade de movimento do corpo, tá? Quando tem um corpo ali com várias partículas. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise ali da conservação da quantidade de movimento linear, tá? Ou seja, eu estou considerando então um corpo se deslocando ali numa direção linear, mesmo que ela seja um vetor, né? Ela vai ter um deslocamento linear. Nesse caso, então, a quantidade de movimento linear, que a gente está adotando aqui a notação de um P minúsculo vetorial, tá? Essa quantidade de movimento linear muitas vezes também é chamada simplesmente de momento linear, ou, se não tiver mais nada, simplesmente momento. Tá? Então, qualquer uma dessas definições, quantidade de movimento linear, momento linear, ou simplesmente momento, eu estou falando da mesma coisa. Em aulas futuras, a gente vai falar também do que a gente chama de momento angular, tá? Que é diferente do momento linear. Então, se atente a essas diferenças aqui. Bem, então, o momento linear aqui de uma partícula, ele é definido então como o produto da massa pela velocidade. Tá? Então, P é igual a M vezes V. A gente já falou isso daí a hora que a gente estava falando lá das 3 leis de Newton, a hora que estava falando da segunda lei de Newton, a gente chegou a falar dessa relação aqui. Agora, então, é a hora da gente começar a trabalhar um pouquinho mais com essa quantidade de movimento linear. Tá? Bem, a segunda lei de Newton, então, ela pode ser escrita em termos dessa relação, que é a equação número 7, para uma única partícula. Tá? Então, vamos começar com uma única partícula e depois a gente vai estender para o nosso caso ali com um corpo com várias partículas. Dessa forma, então, essa equação número 7 aqui, tá, ela pode ter uma dependência temporal, ou seja, essa quantidade de movimento linear, ela pode mudar
ao longo do tempo, já que o corpo está se movimentando, né? Então eu posso descrever aqui como dp dt, tá? A variação da quantidade de movimento linear em função do tempo, ou a taxa de variação da quantidade de movimento linear. E o lado direito aqui da nossa equação vai ficar a derivada de mv e dt. A gente sabe que a velocidade ela pode depender do tempo, mas a massa é uma grandeza que não depende do tempo. Então eu posso tirar ela fora da derivada, já que essa derivada aqui vai ser constante, tá? Já que m vai ser uma constante para essa derivada, né? Então vou ficar m dv dt, e a gente sabe que dv dt é nada mais nada menos do que a aceleração. Portanto, eu tenho aqui m vezes a aceleração. Então, a derivada do momento com relação ao tempo é a massa vezes a aceleração. E a massa vezes a aceleração, a gente sabe que ela é a força resultante no meu sistema. Portanto, eu concluo que a força resultante no meu sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear em função do tempo. Então, a equação número 8 é uma outra forma de eu escrever a segunda lei de Newton, considerando a força resultante ou as forças que estão atuando em diferentes partículas ali ao longo do meu corpo. Tá? Estendendo então esse raciocínio aqui da quantidade de movimento linear para um sistema de várias partículas, tá? Então eu vou ter o somatório das quantidades do movimento linear, ou seja, cada uma dessas partículas ela vai ter um momento associado a elas, tá? De tal maneira então que o momento total do meu sistema, que eu estou adotando aqui um P maiúsculo cis, tá? Então o momento ainda continua sendo uma quantidade vetorial aqui, vai ser a somatória dos momentos individuais de cada partícula. De tal maneira, então, que MI, VI, tá, vai ser o momento de cada uma dessas partículas. Fazendo, então, a somatória dos momentos de cada uma das partículas, eu tenho o momento total. Tá? Então, de acordo com a equação 4 ali que a gente escreveu anteriormente, a gente pode escrever agora o momento de um sistema. Tá? Um sistema composto ali de várias partículas. O momento do sistema, então, que é a somatória de MVI, ele vai ser, então, como sendo a massa total do meu sistema, tá? Multiplicado pela velocidade do meu centro de massa. Tá? Então, eu posso fazer agora o estudo do momento, né, de uma partícula, considerando a velocidade do meu centro de massa e a massa total do corpo. Eu não preciso ficar levando em consideração a massa de cada uma dessas partículas. Tá? Então, essa relação número 9 aqui descreve, então, qual que vai ser o momento de um sistema, tá? Composto ali de N partículas. De tal maneira, então, se eu quiser calcular então, a força resultante que vai estar atuando nesse sistema, tá? Ou seja, como eu tenho várias partículas, significa que eu vou ter várias forças atuando em cada uma dessas partículas. E a força total vai ser a somatória dessas forças. Para encontrar então essa força resultante, eu vou partir então da nossa equação número 9, que a gente encontrou anteriormente, e vou derivar ela em função do tempo. Uma vez que a derivada do momento em função do tempo é a força, então eu vou ter a derivada de P dt é igual então a massa, eu posso tirar fora da derivada, fica a derivada do centro de massa vezes em função do tempo, tá? A derivada da velocidade do centro de massa vai ser a aceleração do centro de massa. Portanto, então eu tenho que o lado esquerdo aqui da minha equação é a somatória das forças resultantes que estão atuando no meu sistema, e aqui então eu teria então a massa vezes a aceleração do centro de massa. Portanto, a somatória de todas as forças vai ser igual a dp dt para um sistema aí de múltiplas partículas. Tá? Essa equação número 10, então, é a relação mais geral possível que a gente vai ter para a equação para um corpo aí extenso, né? Segundo a segunda lei de Newton. Bem, a gente pode ter também a situação ali, como eu tenho um corpo que ele tem várias partículas, e cada uma dessas partículas vai estar atuando ali
uma força distinta, tá? Pode ter a situação que a força resultante que vai estar atuando ali nesse sistema, tá? De múltiplas partículas, ela vai ser nula, tá? Então a taxa de variação da quantidade de movimento vai permanecer nula, ou seja, o corpo vai ficar ali parado nessa situação. Quando ocorrer então essa situação, parado ou com velocidade constante, né? Quando acontecer então essa situação, o sistema então ele permanece constante, tá? A quantidade de momento do sistema permanece constante. Então eu vou ter que o momento do sistema, que era descrito então pela somatória de cada partícula, a velocidade de cada partícula, ou a massa total vezes a velocidade do sistema, isso daqui acaba sendo constante, ou seja, ela não altera. Então, se eu tiver um sistema ali de múltiplas partículas, eu posso dizer então que a soma dos momentos de todas essas partículas ela vai ser constante, tá? Esse resultado então é conhecido como a lei da conservação da quantidade de movimento linear, tá? Que é a segunda lei de conservação que a gente tem na física. Na aula passada a gente falou ali da conservação da energia mecânica, né? E agora então a gente chega ali na conservação da quantidade de movimento linear. O que significa nesse caso? Significa então que se tiver um corpo ali que ele está em movimento, eu posso dizer que o momento que ele tem no início desse movimento vai ser igual à quantidade de momento linear que ele vai ter ao final desse movimento. Tá? Então, se a somatória de todas as forças atuantes em um sistema permanecer nula, a quantidade de movimento total do meu sistema permanecerá constante. Tá? Isso daí é uma relação muito importante para a gente, para o tópico seguinte que a gente vai falar na próxima aula, que está relacionado justamente com situações ali que eu tenho interação entre dois corpos, como por exemplo num sistema de colisão. Quando eu tenho então dois corpos ali colidindo, tá? Eu tenho então uma variação de momento entre um e o outro, mas pelo esse princípio de conservação da quantidade de movimento linear, esse momento que eu tinha separado antes desses corpos se colidirem e após eles se colidirem, eles vai se permanecer o mesmo, tá? Então a gente vai tratar disso daí numa próxima aula. A gente vai falar então a respeito aí de colisões, tá bom? Bem, pessoal, então por hoje aí é isso, essa aula, tá? Eu espero aí que tenha sido bem claro em expor esses conceitos para vocês, tá? Tentem fazer aí aquelas experiências que eu falei anteriormente para vocês verem aí, acaba sendo algo aí um pouquinho mais divertido, né, para vocês tentarem aí aplicar esses conceitos aí de física, tá? Eu vou deixar aqui também para vocês aí o link relativo ali às nossas últimas aulas ali, então se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vou deixar alguns tópicos relacionados aí a essa aula de hoje aí para vocês relembrarem um pouquinho, tá? E vou agradecendo então a vocês aí a paciência por assistir essa aula, tá? E a gente se vê então numa próxima aula. Até mais então, pessoal!